Um tema que o Senhor nos deu para trazer nessa noite é muito interessante. Eu já falei aqui para os irmãos que já estão conosco há algum tempo, que a sua teologia, aquilo que você acredita, vai te levar para a vida ou para a morte, né? Para o céu ou para o inferno. Como assim, pastor? Não. Naquilo que você acredita, se você estiver acreditando naquilo que Deus tem falado através da palavra, com certeza, né? Você vai estar com a igreja do Senhor lá na glória. Mas se você, como disse a palavra do Senhor, que no final dos tempos viria os falsos profetas que pregariam coisas para distanciar você de Deus. Então, eu sinto dizer que quem não está naquilo que Deus tem trazido para a igreja através aí da palavra do Senhor, ele está correndo um sério risco de vida ou de morte. Por exemplo, imagina uma pessoa que está com uma enfermidade muito grave, uma infecção assim, generalizada, né? E tem ali a dependência, a vida dele está por um fio. E ele precisa de um antibiótico forte, suficiente para combater aquela infecção. E aí tem dois antibióticos. Só que aí, normalmente, quando você vai comprar um remédio na farmácia, nesses tempos difíceis, o pessoal se espanta com o valor do remédio, né? Meu Deus, que preço caro, né? Aí tem um remédio, um antibiótico, aquele que é o potente, verdadeiro, está custando R$300. Mas tem um outro que custa R$100, né? Falou, vou levar esse de R$100. Mas vocês já ouviram falar, agora não é nenhuma fantasia, de chegar a um absurdo de falsificar antibiótico, colocar farinha no lugar do remédio? Já viram isso? Já viram que tem pessoas assim tão... assim, a maldade chega ao ponto da pessoa para poder ter um proveito financeiro, né, um ganho financeiro, chega ao ponto de falsificar um antibiótico, que é um remédio tão poderoso e fundamental, às vezes, para salvar uma vida. Então, imagina se, ao invés de você acreditar naquele laboratório que fez o antibiótico verdadeiro, que tem um custo alto, você fala o seguinte: não, eu vou pegar esse aqui que está mais acessível, mas é farinha, não vai funcionar. Então, assim como existe isso aí na vida, como ela é, tem acontecido isso, quando nós falamos assim no reino espiritual, tem muitas pessoas acreditando nos falsos evangelhos, acreditando assim em pregações, igrejas que se dizem evangélicas, e levando as pessoas para o caminho do inferno, para ser mais exato. Hoje no Brasil, a estatística mostra que nós já temos aí alguma coisa próximo de 42 milhões de evangélicos. Aí você fala assim, poxa vida, né? E vem crescendo. Mas o triste é que essa estatística mostra que também tem 40 milhões de crentes desviados. O que é isso? Que um dia conheceu a palavra, veio para o Senhor, mas parou no meio do caminho. Então, essas pessoas que estão desviadas da fé são mais, assim, é uma luta muito maior para o Senhor reconquistar o coração dessa pessoa, porque já foi machucada, enganada, né? Decepcionou-se com a igreja, decepcionou-se com aquela pessoa, porque confiou no homem, não na palavra, não no Senhor, né? E ele seguiu um evangelho falso. Eu estou falando o seguinte, né? Nós temos aí a estrada larga e a porta larga e a porta estreita. E é muito fácil hoje na nossa vida as pessoas procurar aquilo que é mais fácil, né? Buscar os atalhos. Hoje, na abertura aqui, o pastor Rodrigo, ele lembrou aqui a leitura que está lá no Evangelho de Mateus, que fala dos dois alicerces. Aquele que constrói a sua casa na areia, é aquele que ouve a palavra e não pratica. Mas aquele que está firmado na rocha, que é Jesus, esse ouve a palavra e segue a palavra. Então, eu queria dizer para vocês, né,
que as pessoas, né, é como fazer regime, né? É mais ou menos, as pessoas sabem a dieta, a nutricionista fala, olha, a receita é essa, se você fizer isso e mais exercício, porque sozinho você não vai conseguir, você tem que ter uma força, tem que ter praticar, né, fechar a boca, fazer exercício, e tem jeito, as pessoas conseguem. Mas assim, não tem um jeito de você dormir, né, com uns pezinhos a mais e acordar mais magro, né? Não precisar fazer exercício. As pessoas procuram um atalho. E nesse procurar um atalho, na palavra de Deus também, a palavra do Senhor fala lá o seguinte, né? Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, dia a dia, tome a sua cruz e me segue. Mas só que para seguir Jesus, as pessoas têm que começar a renunciar. E aí, fala, puxa vida, né? Era tão bom, né? Eu tinha liberdade para fazer o que eu queria. Agora, quando eu vou para a igreja, então vai acabar minha liberdade? Pelo contrário. Ninguém tem liberdade para fazer nada, porque se você achar que você pode fazer qualquer coisa, você tem limites. A própria sociedade coloca limites. Mas assim, a estarmos na palavra, aquilo que o homem tem que entender, que nossa vida aqui nessa terra, ela tem um tempo, né, curto. Nós somos peregrinos aqui na terra, nós somos cidadãos do reino celestial. O Senhor nos chamou para viver aqui nessa terra, mas é um período provisório, né? Então nós estamos aqui nessa terra de passagem. O nosso reino mesmo, né? Aquele para quem nós fomos feitos, para que o Senhor nos fez, está nos esperando lá na glória. Então é nisto em que é a palavra do Senhor. O Senhor veio, né, para nos trazer uma palavra da salvação. Trazer uma luz, uma indicação. E aí o que acontece? As igrejas que pregam aquilo que as pessoas gostam de ouvir, né? A teoria da prosperidade. Você enche a igreja, você vê igrejas pregando assim, olha, eu fui lá, eu era assim, assado, depois eu fui para aquela igreja, né? A minha vida melhorou, olha, é só bênção. Eu comprei um carro zero, agora a minha empresa triplicou. Eu não digo para você que Deus não faz você prosperar, mas a palavra nos ensina que a prosperidade é a ausência de necessidade. Então, Jesus, em João 16:33, ele nos ensinou o seguinte, eu não vou enganar vocês não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós estamos vendo aí o momento em que o país atravessa por essa situação tão difícil, né? Que nós estamos vendo aí milhões de desempregados, e a hora que você pensa que as coisas estão melhorando, vem aí um cenário ruim, mas nós temos a fé que o Senhor está no controle. Mas enquanto isso, enquanto não se acontece aquilo que precisa acontecer no nosso país, o desemprego, as situações críticas vão acontecendo e ela pode estar alcançando a sua casa, a sua vida hoje. E talvez não, hoje não, talvez amanhã possa vir bater na sua porta. Então, aí eu pergunto, como é que você está? Né? Qual é o evangelho que você aprendeu? Que palavra que você conheceu? É aquilo que vai te dar a firmeza. Aquele que construiu a sua casa na areia. Aquele que preferiu a porta larga, né? A vida, olha, venha para Jesus que você vai prosperar. Acabou lutas, acabou tristeza, não mais tristeza, não mais luta. Então isso não é verdade, porque Jesus, em João 16:33, ele falou isso, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a palavra que o Senhor nos traz hoje para essa noite está lá na carta de Tiago 1. Nós vamos ver aqui o verso 1 a 4. Abra comigo a sua Bíblia. Se puder projetar aqui. Então, eu não quero enganar ninguém. Jesus fala assim, ó, venha como está. Mas, se você está caminhando
um caminho para o abismo. O Senhor não vai querer que você continue caminhando para esse abismo. Ele vai abrir os olhos. E vai ter lutas, vai. Mas uma coisa, Jesus falou assim: eu venci o mundo. E eu estou à frente dessa luta. Não vai ser assim, mar de rosa, não. Né? Então nós temos que aprender que nesse mundo, todos nós temos passado por lutas e vamos passar, se você ainda não passou. Não se estranhe se bater lutas na sua casa, na sua vida. Não estou profetizando nada, mas é a mais pura realidade. Mas hoje nós vamos refletir uma palavra sobre provações, que Tiago fala. Abriram aí para mim aí a carta de Tiago fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele manda essa carta para quem? As 12 tribos da dispersão. Saudações. Ele fala assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhe faltar coisa alguma. Então, sobre essa mensagem aí que nós vamos meditar nessa noite. Fecha seus olhos. Senhor, mais uma vez eu quero agradecer, Pai, a todos que estão aqui nessa noite, a Tua igreja, Pai, aqui reunida. Pai querido, cada um que estão aqui pela primeira vez, que estão aqui num momento em que eles aceitaram um convite, foi o Senhor mesmo que os convidou, foi através de alguém que os chamou, mas, Senhor Deus, não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas foi o Senhor. Se nós estamos aqui, Pai, se o Senhor preparou o mensageiro dessa noite para essa palavra, Pai, agora nós damos liberdade ao Espírito Santo para que Ele nos traga o entendimento sobre essa palavra, Pai. Fala conosco, Pai. Nós damos plena liberdade para o Espírito Santo agora, abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir, Senhor Deus, aquilo que... tirar todos os preconceitos de lado, deixar o Senhor falar o nosso coração, independente da crença, Pai. Fala conosco, Pai, nós te escutamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar refletindo o seguinte: quem escreveu essa carta? Foi Tiago. Está lá a carta de Tiago. Mas qual Tiago foi? Tem 3 Tiagos no Novo Testamento, que ele é mencionado. Nós temos Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João. Mas não foi esse Tiago que escreveu essa carta. Por quê, pastor Aguiar? Porque quando Tiago escreveu essa carta, esse Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, ele havia morto já. Se você ler em Atos 12, você vai ver que ali, logo no começo, né, da igreja primitiva, houve uma perseguição dos discípulos de Jesus e esse Tiago foi morto. Então, não foi Tiago, filho de Zebedeu, que escreveu essa carta. Então, vamos para o segundo Tiago. Tiago, filho de Alfeu. Também não foi esse Tiago, filho de Alfeu, que escreveu essa carta. Por quê? Porque Tiago, filho de Alfeu, ele foi muito pouco citado na palavra, ele tinha uma passagem muito apagada, assim, não teve nenhuma repercussão. Agora, vem o terceiro Tiago, que nós cremos que foi ele que escreveu essa carta, é Tiago, irmão de Jesus. Vocês sabem, né, que Jesus teve outros irmãos, né? Maria teve outros filhos, além de Jesus. E aí esse Tiago, irmão de Jesus, ele que escreveu essa carta, falou assim: mas escuta, a palavra fala lá em João 7,5 que os irmãos de Jesus eram descrentes. Os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Por quê? Imagina vocês, ele viu o menino nascer, cresceu com ele, né? Jesus era um menino normal, tinha irmãos, tinha família. E aí, você falou assim: não, esse não pode ser filho de Deus, é filho de minha mãe, Maria, né, meu pai, José. Os irmãos de Jesus não criam nele. Mas a palavra diz, né, que depois que Jesus ressuscitou, que ele apareceu para os discípulos, então Tiago viu Jesus ressurreto. Tiago ali, ele converteu. E ali, não só ele converteu, como ele se tornou um líder da igreja na época. A palavra, os estudos mostram que Tiago, o irmão de Jesus,
foi ele que presidiu o primeiro concílio, né, da igreja naqueles tempos. Então, pensa uma pessoa descrente a ser líder da igreja. Então, e aí o que nos leva a dar esse ênfase nessa parte é que ele não se apresenta como Tiago, irmão de Jesus. Ele apresenta servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca como servo. E aqui, ele manda essa carta para quem? Para as tribos, as 12 tribos da dispersão. Então eu queria dizer para vocês a primeira coisa é o seguinte. Naquela época, né, havia já uma grande perseguição aos cristãos. Vocês sabem, né, que os cristãos da época eram perseguidos. Aí as provações que Tiago fala, é uma provação assim, muito mais forte. Eu não sei a tua, não sei quem é que já, o grau da provação que você já passou, mas a palavra aqui nos fala de um tempo em que os cristãos eram jogados nas arenas, né? Eles eram colocados ali para negar a fé em Jesus, eles eram colocados em arenas, às vezes pisoteados por animais, por bois, devorado por feras. E essa era a prova mesmo, né? Você renuncia a Jesus? Não, então você vai lá para a arena, né? E a pessoa ainda, mesmo naquele tempo, mesmo sendo mortos, eles cantavam, adoravam o Senhor. E aí, Tiago faz uma carta para os cristãos, né? Para as 12 tribos da dispersão, falando o seguinte: tende motivo de grande alegria ao passar por várias provações. É meio estranho, né? Quem é que passou por provação, está passando por provação, fala assim, mas como eu vou ter motivo de alegria? Aí, Tiago não fala só motivo de alegria, de grande alegria. Aí nós precisamos do Senhor mesmo, né? Aí nós precisamos de Deus, porque você passar por provação já é uma luta, mas você passar ainda com alegria. Então, a palavra aqui hoje, ela fala o seguinte: se você está passando por provação, para de murmurar, se alegre. Se alegre, tem motivo de alegria, mas como? É só o Senhor para nos capacitar a isso, porque não é fácil. Não é fácil. Então, quando nós falamos aqui das provações, Deus tem um propósito. Naquela época, os cristãos eles foram perseguidos, mas Deus tinha um propósito. Porque o dia de Pentecoste, né, todo mundo estava ali em Jerusalém, houve uma festa tremenda, né, como estava previsto, mas o Senhor falou o seguinte: ide a todas as nações. Não é para ficar falando o evangelho aqui em Jerusalém só, não. É para ir a todas as nações. Mas para que eu vou sair do meu país, da minha cidade, né? Aí houve a grande perseguição e os cristãos na época, eles tiveram que foram dispersos. Então, eu queria dizer para você que as provações têm um propósito de Deus. Naquela época, nós temos claro aqui, quando você estuda a história da igreja, né? Quanto foi, assim, aquelas perseguições aos cristãos, importante para que o evangelho de Jesus Cristo, ele fosse para outras nações, não ficasse ali restrito a Jerusalém, aquela terra, né? A Judá. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama você para uma missão, Ele te capacita. Então, nisto, eu queria dizer para você que nós, cristãos, nós somos chamados para o exército de Jesus. Se alguém aqui já serviu o exército, eu tive a oportunidade, né, de quando jovem serviu o exército, né, na época no interior. O que é servir o exército? O que é? Você está preparando, você está sendo preparado para que quando acontecer uma situação real, você está pronto. Então, o Senhor nos dá aprovações para que naquele momento em que estiver uma situação de vida ou de morte, nós saiamos vencedores. Então, o soldado, quando ele vai ali, quando ele é alistado no exército, tem treinamentos ali fortes,
você tem que fazer marchas forçadas, às vezes você tem que fazer ali, aprender a passar assim por obstáculos terríveis, que lá na frente vai depender da sua vida, você ter a experiência de passar por aquelas provas. Se você é uma pessoa fraca e você não vence, né? Se você não é testado, provado, quem te garante que na hora que vier, né, a hora final, você vai estar forte o suficiente para vencer aquelas provações? Então, por isso que a palavra começa dizendo assim, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria se você estiver passando por provação. É difícil você passar por provação e ter motivo de alegria. Mas alegre-se se você está sendo provado pela sua fé. Porque você acreditou na palavra do Senhor e veio provações. Não te preocupe, porque Deus não dá nenhuma provação além daquilo que você possa suportar. Então eu queria trazer aqui, nessa palavra de hoje, algumas coisas que você precisa entender o seguinte. Assim como Jó, de uma hora para outra, ele perdeu tudo. Talvez você conheça alguém, talvez você mesmo fale, não, eu mesmo tive situações de pessoas que a vida dele mudou, né? De repente estava tudo indo muito bem, de repente uma situação levou à falência da empresa, de repente uma situação levou a uma enfermidade, levou a tirar você do campo de trabalho. E a sua vida que estava indo assim, parecia que você não precisava mais se preocupar com nada. Aquela pessoa que preparou, falou assim, olha, eu posso viver 80, 100 anos, eu tenho capacidade de trabalhar, o meu negócio é próspero, o meu salário é bom, está tudo sob controle, e de uma hora para outra sumiu tudo. Sumiu tudo. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, né? Por quê? Por quê? Aí vem aquelas pessoas que creem na palavra. Eu não estou falando nem aqueles que não têm Deus na vida dele ainda, mas estou falando aqueles que creram na palavra. Aqueles que estão na igreja, estão seguindo a palavra, falam assim, como é que pode? Por quê? Aí eu diria para você, não é por quê, é para quê. Deus tem um propósito em todas as provações. Deus tem um propósito. Então não pergunte por quê, mas assim, para quê? Um dia você vai entender que aquilo ali era um treinamento para a sua vida ser resgatada. Assim, era uma questão de vida ou morte lá na frente, e ali você foi provado. Então, ter motivo de alegria. É difícil, mas se alegre se você estiver passando por provação. Porque o Senhor, a palavra diz o seguinte, as provações são compatíveis com a nossa fé cristã. A provação, Deus não dá nenhuma provação além daquela que você pode suportar. Amém? Você crê nisso? Creia, porque assim diz a palavra do Senhor. Então, a hora que nós estamos passando por ela, se você tiver fé, que o Senhor está no controle, você pode até chorar, você pode, assim, passar noites acordados, aquela ansiedade, aquela luta, né? Às vezes um diagnóstico, né? Está tudo bem na sua vida, e aí quando vem um diagnóstico, né? Fatal, você está com um problema terrível, e aí parece que o chão sumiu debaixo dos seus pés, mas creia que há um Deus, né? Está no controle, e esse Deus está com você. Se você tem essa fé, por isso que eu falei que a sua teologia vai determinar como é que você vai viver ou vai morrer. Se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Porque para um dos dois lugares nós vamos com certeza. Porque esse lugar aqui que nós passamos é provisório. Então, mais uma coisa fica certa. As nossas provações são compatíveis com a nossa fé. E Deus não te dá nenhuma provação além daquela que você pode suportar. Aí, também, nesse estudo aqui sobre provações, a palavra diz assim, ó, ter de motivo de grande alegria passar por várias provações. E a palavra várias provações, ela é interessante, que a palavra várias no grego, poikilos, quer dizer assim,
policromática. Ele falou assim, mano, o que acontece com policromática? Traduzindo, muitas cores. Quer dizer, muitos tons e, traduzindo mais, chegando ao fundo da nossa, aonde diz respeito aqui a nossa passagem, muitas intensidades. Você pode ter provações assim bem brandas. Provações que você te deixou irritado, deixou triste, mas você passou, né? Passou. Mas tem provações que já não são aquelas cor clarinha, aquele rosa choque, né? Aquela provação que pela intensidade dela é uma provação que você foi abalado. Você ficou abalado. Tem provações que te tirou o sono, você emagreceu, você perdeu a sua alegria. Tem provações que a tonalidade dela é tão mais forte, talvez um roxo intenso, que você já não tem mais nem vontade de viver. Tem pessoas que passam por provações que bate um desânimo nela que ela perde a alegria de viver. Ela não acredita mais que ela vai viver. E tem muitas aquelas situações que a pessoa chega no ponto e fala assim, acabou, né? A quem não tem Deus na vida dela, quem não sabe, não conhece o Deus do impossível que nós servimos, ela chega numa situação dessa, ela morre antes da morte. E tem horas que nós que temos um Deus já é difícil, né? Eu fico imaginando quem não tem o Senhor na sua vida, como sofre. Quem não tem um Senhor que você sabe que Ele está conosco, assim como Ele disse que eu sou Emmanuel, Deus conosco, vou estar contigo todos os dias, né? E Ele não nos livra das tribulações, mas Ele nos livra nas tribulações, né? Então, quando nós começamos a olhar aqui, às vezes tem situação terrível. Tem situação que você possa ter passado, ou está passando, ou conhece alguém, que o céu fechou, você não vê um espaço nenhum, você fala assim, acabou. Mas uma vez, eu estava pegando um avião aqui em São Paulo, toda semana eu pego o avião, né? Eu viajo muito, toda semana eu faço, né? Tem você me acha Natan, é mais difícil achar em casa do que Natan. Então, o que acontece? Um dia eu pegando o voo ali, estava aquela nuvem tão brava, tão difícil, que eu falei, hoje não vai ter nem como decolar esse avião. Mas a hora que o avião passa das nuvens, né, que passa aqui daquela situação ali, o sol está brilhando lá em cima. O Senhor está lá em cima. Sempre esteve e sempre estará lá em cima. A luz dele brilha sempre. Às vezes, Ele fez mostrar que às vezes na sua vida, na sua casa, na sua cabeça, o tempo está fechado e não vai mais se abrir. Mas naquele mesmo momento, se você passar das nuvens ali, como eu tive a oportunidade de passar, né, num voo, você vê o sol brilhando ali em cima. É o sol da justiça, né, que está brilhando o tempo todo. Se você crê, né, ele não parou de brilhar. Às vezes, nós olhamos o quê? A circunstância, né? Sexta-feira, ainda no curso, nós falávamos sobre isso. Nós estamos dando um curso de casais. Nós falamos. O nosso mal é que nós olhamos a circunstância. Quando você olha a circunstância, você não sai. Se você for ver aí, por exemplo, a violência que nós vivemos nessa cidade, nesse país, você nem sai de casa. Não é verdade? Mas quando você sabe que você tem um Deus, que a palavra diz, se o guarda de Israel, né, não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta você olhar as circunstâncias. Você tem que ter fé naquele que nos chamou, né, para uma vida, nos deu uma família, tem um propósito. Eu creio. Nós temos uma aliança com o Senhor. Ele nos chamou para um propósito aqui nessa terra. Ele te deu uma família, te deu filhos, te deu esposo, deu esposa. E alguma coisa Ele espera ainda do amanhã da sua vida, né? Ninguém aqui vai morrer, se você crer no Senhor, sem antes cumprir aquilo que Deus te chamou. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus tem um propósito para nós.
Você tem frutos para gerar, e através da sua vida, através da sua família. Então nós temos assim uma responsabilidade no sentido espiritual, porque não só nós fomos chamados, como Deus espera através de nós abençoar outras famílias, outras pessoas que vai depender de você. Às vezes pode ser uma pessoa só, mas o que nós estamos falando? Em que nós temos aqui situações em que nós temos aqui provações. Primeiro, a primeira coisa, eu falei que as provações são compatíveis com a nossa fé. Ou seja, não tem nenhuma maior daquilo que você possa suportar. Pode ficar tranquilo, você não vai morrer pela provação. Deus sabe aquilo que você pode suportar. E Ele já tem, né? Já tem toda a provisão já, assim como Ele provisionou aquele cordeiro para quando Isaac ia ser sacrificado, que Ele chamou Abraão para sacrificar Isaac, né? Ele providenciou também um cordeiro para a hora H. Ele falou assim, para, né? Não precisa sacrificar, ele está aqui o meu cordeiro. Na hora que você fala assim, agora minha vida se acabou, Ele tem o seu cordeiro, a sua provisão. Ele tem aquilo que você precisa, aquela dívida impagável, aquela situação que vai destruir tudo na hora certa. Mas não se espere que com muito tempo de antecedência, não. Mas na hora certa, Deus proverá. Tá bem? Deus é um Deus de provisão. Então a primeira coisa que eu falei aqui nas provações é que Deus, Ele não dá provação maior que você possa suportar. A segunda é que elas são variadas. Você pode ter uma mais forte, uma mais fraca, mas Deus está ali no controle. A luz, o sol da justiça está brilhando o tempo todo. Ele não saiu dali. Ele está aqui sobre nós. As coisas estão no seu controle. Né? Agora tem uma outra informação que ele fala o seguinte, né? A palavra diz assim, ó, tende motivos de grande alegria o fato de passardes por provações. Ele não fala de ficardes em provações. Então, a aprovação é passageira. Tá? Então, a aprovação é passageira. Então, você entenda que essa situação vai passar. Né? Se você está vivendo uma situação, ela é passageira. Então, para uns, pode ser que ela passa mais rápido. Tem situações que a aprovação passa mais rápido. De repente, passa voando. Você quase nem percebe, já passou. Né? Tem outras que podem passar, né, de carroça, né? Vai mais lento, né? Tem outras provações que às vezes você tem que passar andando. E tem aquelas que você pode passar até, né, de gatinho, já quase nem conseguindo parar em pé, mas você passa. Isso é certo. A palavra diz, tende motivo de grande alegria, passar pelas provações. Então ela passa. Então não tenha dúvida. Se você está passando por situação hoje, né, uma preocupação muito grande, alguma coisa que está tirando o sono, você vai chegar a hora que você vai falar assim, puxa vida, né? Olha só, lembra aqueles dias? A gente nem conseguia dormir, né? Passou, nós não morremos, nós estamos vivos. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que poderia falar assim, e eu vivi isso, né? Teve hora que eu achei que não ia suportar, mas já passou. Agora eu olho e vejo a mão de Deus operando. Como é bom saber que nós temos um Deus que opera uma mão invisível. E eu estava comentando com minha irmã ainda ontem, né? A coisa mais linda de Deus é ver Deus trabalhando. Mas você não vê a hora que Ele está trabalhando. Mas depois que passa, você fala, meu Deus, olha só como é que Ele fez. Ele montou isso para lá, outro para cá, mas deu certinho, né? Então, enquanto você acha que Deus não está respondendo às suas orações, Deus está trabalhando. Deus está demorando? Não, Deus tem a hora certa. Né? É a hora certa. Você não vai ver antes da hora, mas na hora certa, o Deus da provisão, Ele já provisionou o teu cordeiro, né? Aquele que vai ser sacrificado no seu lugar, se alguém tiver que ser sacrificado. Mas assim, tem uma outra coisa que nós temos que entender na aprovação. Ela também é pedagógica. Deus quer nos ensinar. Quando você está passando por um sofrimento, eu faço uma pergunta. Você está aprendendo com essa aprovação? Está te tirando alguma lição na sua vida? Aquilo ali te arrancou, né? Despertou para alguma coisa que você estava caminhando para cá e Deus botou você numa situação para você acordar,
Eu lembro uma vez, né, foi muitos anos, eu estava indo para São Sebastião, eu morava em Campinas, trabalhando pelo banco ainda. Eu peguei aquela estrada que vai da Dutra até São Sebastião, aquela estrada que vai para o litoral. E lá tem uns barrancões assim na beira do asfalto, mais ou menos da altura dessa parede aqui. E eu sei que depois do almoço, dirigir depois do almoço para mim é um problema, né? Eu sempre ponho um montinho de amendoim para ir comendo, para tirar o sono, porque me dá um sono, né? E aquele dia eu estava despreparado. Eu estava assim, né? Sabe quando você vai assim, tem que acordar, né? Mas estou indo. De repente, quando eu olhei, eu estava no acostamento. Era eu aquele barranco ali. Se o carro subisse ali, ia ser uma tragédia. E eu acordei, mas levei um susto tão grande que não dormi mais. Então, às vezes, Deus permite que você leve um susto, né, na sua vida. Ele vem assim, dá aquela, né, acorda, né? Olha aí o que você está fazendo, né? Aí eu pergunto, às vezes tem provações que é para te dar um safanão, para você despertar, abrir o olho. Aí eu pergunto, quando acontece isso aí, você tem se emendado ou você tem de novo cochilado no volante? Porque se você continuar, virão outras provações na sua vida. Deus não desiste de você. Ele não fala, agora vai se arrebentar. Não. Ele manda outra provação, Então acorda, né? Acorda, porque as provações são pedagógicas. Ela quer te ensinar aquilo que está te levando à morte, né? Aquilo que está levando para destruir, para tirar a tua alegria. Imagina uma pessoa, né? Tem uma família, que nem aqui, eu estou vendo aqui bastante famílias novas aqui. Um futuro maravilhoso pela frente, né? Ver os filhos crescer, você ali, ver aquela alegria e tal. Você está curtindo? Estou curtindo, né? Aí vem o encardido à noite lá no seu trabalho lá. Por que você vai para casa agora? Vamos sair aí para balada aí? Não, eu tenho família. Não, mas hoje só uma noite, né? E você vai. Você já pensou? Aí ele te dá um susto, fala assim, olha o perigo que você estava indo. Você não acordou. Você já pensou um dia você acordar, você está com uma doença terrível, um HIV, e passar inclusive para sua esposa? Terrível, né? Estou falando isso aqui, mas pode acontecer. Às vezes Deus te dá susto. Acorda, você vai destruir a sua família, o seu casamento. O seu filho vai ser o quê? Né? Quantas vezes as pessoas deixam o carro caminhar ali no acostamento e não acorda, né? E Deus dá um susto, dá outro susto. E Deus, as provações vêm, é pedagógico. Se você está passando por uma provação, a pergunta é, você está aprendendo com essa provação? Porque Deus, ela manda, Ele dá a oportunidade, Ele está ali, porque Ele quer te treinar, né? E a palavra diz o quê? Aqui, né? No verso 3, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Olha só, a perseverança é uma coisa linda, maravilhosa. Porque, às vezes, nós só aprendemos quando nós perseveramos. Então, às vezes, tem pessoas que param no meio do caminho. Então, a provação é para você despertar em você a perseverança. Se você pegar lá, por exemplo, Romanos 5, a palavra do Senhor diz assim, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória do Senhor. A nossa esperança está na glória do Senhor. A nossa esperança é porque Deus, sabendo que nós somos falhos, sabendo que nós somos assim, limitados, Ele falou assim, olha, esses aí não têm condição de ser salvos. Eu vou dar oportunidade, eu vou dar meu filho no lugar dele para pagar pelos seus pecados, para que todo aquele que nele crê, basta você crer que Jesus deu a sua vida por você, por mim, pela humanidade, e você vai ser salvo. Então nós temos uma esperança na graça que é pela fé. Aí, a palavra aqui no verso 3 fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? As tribulações
produz perseverança, a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, a perseverança, né? Quando você persevera, é por quê? Porque você tem esperança, não é verdade? Quando você tem esperança, Deus faz despertar em nós que há uma esperança. Então, se há uma esperança, você persevera. Mas a perseverança, para perseverar, você precisa de uma outra coisa, chamada paciência. Não é verdade? Quem não tem paciência não persevera, né? Ah, para com isso, eu não quero mais saber disso não. Ih, igreja que nada, né? Que Senhor que nada. Então a pessoa fala assim, olha, eu fui lá na igreja, não aconteceu nada, né? Acha que vai vir aqui no culto, no outro dia, Deus pode fazer milagres tremendos, mas Deus tem um propósito, através da minha e da sua vida. Deus nos dá dons maravilhosos para um fim específico, para que a minha vida salve a vida de outra pessoa, porque Ele é Pai de todos. Você e eu somos irmãos de muitos irmãos, que muitos estão indo para o inferno, mas se você for um irmão que cuida do seu irmãozinho, o pai vai falar assim, esse irmão é bom, esse filho é bom, eu vou dar mais para ele, tá protegendo ele, vamos cuidar dele, porque ele está cuidando do outro. Quando você tem amor ao próximo, Deus está te olhando de outro jeito. Ele ama todos nós, mas você tem um chamado. O amor de Deus veio para nós irradiar as outras pessoas. Quando você começa a sentir o amor de Deus na sua vida, quando você sentir que você é amado por Deus, você começa a amar o seu irmão, mesmo sem interesse, porque amar por interesse não é amar, né? Não é verdade? A pessoa que fala assim, eu vou ajudar aquele porque ele vai me ajudar. Então isso não é amor. Mas quando você fala assim, não, eu posso ajudar essa pessoa, Deus me capacitou, isso é amor. E eu estou falando para você o seguinte, que vem aqui a perseverança, né? Voltando aqui. Quando você tem assim a perseverança pela paciência, você tem assim um fruto interessante, porque nisto Deus vai te abençoar. Tem muita gente que tem paciência com pessoas, mas não tem paciência nas circunstâncias, não é verdade? Vamos lá, tem gente que tem paciência para falar com a pessoa. Ah, tá bom, não é assim, é assado. Mas e a hora que vira um caos na sua vida? Como é que é a sua paciência? Quando é no seu calcanhar que está pegando. Às vezes você tem paciência para falar com o outro. Mas e quando o calo seu é que está apertando? Você tem paciência na circunstância? No meio da circunstância? Então é isto que Deus às vezes trabalha. Então, quando você tem paciência, você persevera. E quando você persevera, você vai sair do outro lado. E quando você, nisto, você vai vencer aquilo que Deus está te trazendo aqui. Aí, nós falamos o seguinte, por quê? Porque Deus trabalha como ourives. O ourives, ele trabalha o seguinte, alguém leva lá para ele uma pepita bruta, né? A pepita bruta está cheia de impureza. Como é que ele trata o ouro? No fogo. Ele bota lá, coloca lá naquele instrumento dele lá, leva ao fogo e fica derretendo. E nisso vai saindo impureza. Então o fogo vem para tirar as impurezas. Muitas vezes nós temos dentro de nós, dentro do nosso coração, assim, impurezas, situações que nós não quisemos perdoar, situações em que nós assim achamos que nós somos o dono da razão. E que nós não precisamos nunca dar o braço a torcer, porque o errado era ele e tal. E aquelas impurezas vai tapando o seu coração. E você vai fechando o seu coração e não tem assim um coração solo para receber a palavra de Deus que quer te abençoar. A você e a sua vida. E Deus quer trabalhar na sua vida. E às vezes o trabalhar de Deus dói. Por quê? Às vezes para nos fazer um coração, né? Dar um coração novo, tem que arrancar aquele outro de pedra. Dói. Às vezes tem que arrancar lasca. Vocês já viram assim, por exemplo, quem trabalha assim com indústria, com máquinas furadeiras? Eu já trabalhei. Você tinha a furadeira, você trabalhava assim, você furava o alumínio ou o ferro e ficava as arrebarbas. E aquela coisa ali não pode. Você tinha que depois vir com a lixa, né? Uma lixa ou esmerilho, né?
Então, irmãos, às vezes na nossa vida, o seu jeito de ser, o seu jeito de você acha que é só você que tem o direito, o outro não respeita o direito do outro, são arrebarbas que vai ficando, e que Deus falou assim, esse aqui, junto com o outro, vai machucar o outro, ele tem que abençoar, então tem que passar ele no esmerilho, né? E no passar no esmerilho vai doer, mas, então são duas situações que Deus está trabalhando, no ourives que bota lá no fogo, e o fogo está esquentando e você está reclamando, mas Deus está te purificando, está tirando as impurezas. Ou então você está sendo passado no esmerilho. Então Deus trabalhando na nossa vida, nós temos que agradecer. E quantas vezes, ao invés de agradecer a Deus, nós reclamamos? Nós reclamamos porque que Deus é esse que não toma uma providência? Né? Que Deus, se Deus existisse, não acontecia isso comigo. Quantas vezes você já ouviu ou talvez já falou isso? Se Deus existisse na minha vida, se Deus é esse que cuida de mim, por que deixa acontecer isso? Então, de novo, não é por quê, é para quê? Deus tem um propósito, é Deus te capacitando. Então, eu queria dizer para você o seguinte, né? O maligno, ele veio, não confunda aprovação com tentação, né? Para a gente deixar bem claro aqui. O maligno, ele veio para tentar. Deus não deixa de ser tentado. Não é por tentação que Deus age, é por provação. O maligno vem tentar o seguinte, ele deixa uma situação para você poder, se você mentir aqui, né, você vai sair bem nessa história aqui. Então é uma tentação. Vou falar a verdade, vão pensar de mim. Ou então deixa lá uma oportunidade para você. Poxa vida, você ganha quanto por mês? 2 mil reais por mês, 5 mil reais por mês. Olha uma oportunidade aqui, né? Ninguém vai ficar sabendo, você vai embolsar 30 mil reais para você agir dolosamente, fraudar alguém. Então o inimigo, ele vem para tentar você, mas Deus não. Então enquanto o inimigo vem para tentar, para tirar o pior de você, que é o pecado, encaminhar você para uma situação de vergonha, Deus, ele prova para tirar o melhor de você. Ele prova para que você seja cada vez melhor, né? Então, para que você é provado? Porque Deus nos ama, assim como o filho seu. Se um dia você deixa o seu filho ir lá brincar, e aí ele vem todo encardido, sujo, pega aquela sujeira que não sai, você tem que pegar a bucha e esfregar, você vai fazer isso. Por quê? Porque você não quer o seu filho daquela forma, né? Verdade? Você acaba, às vezes, vendo ele sofrer ali, mas não é necessário. Quantas vezes, né? Você, pai ou mãe, teve que levar o seu filho lá na farmácia, um acidente, cortou, tem que costurar, dá ponto e às vezes a anestesia não pega. E o farmacêutico, o médico, fala, segura aqui, pai. E o filho, pai, me livra daqui, me livra dessa, né? E você é obrigado a atrair a confiança do filho, porque o filho quer que você tire ele da mão daquele farmacêutico, daquele médico. Mas você não, você fala assim, não posso. Você amarra, segura a mão dos seus filhos, que o coração doído, né? O médico mete a injeção ali no lugar, costura, por quê? Porque precisa, né? Você fala assim, fica com o coração machucado, né? Sentido. Mas o pai nos trabalha do mesmo jeito. Ele quer, às vezes, né, que você seja curado. Às vezes não sempre. Então ele quer que você seja curado. E às vezes você pede para ele te livrar e ele não pode te livrar. Mas por quê? Não é uma tentação. É o bem seu que ele está fazendo. Então, o que nós estamos falando? Hoje, né, nós estamos aqui falando no momento em que o país está passando dificuldades. Nós temos aqui situações e mais situações. Então, provações vêm, mas Deus já te provou, já te capacitou a suportar essa provação. Então, não temas, né? Porque o Senhor falou assim, olha, não tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você vai vencer. Então, enquanto nós vemos aí situações aí de pessoas assim desesperadas, por que está acontecendo isso comigo? Deus está te provando. É a hora que a palavra diz o quê? Para quê? Vamos lá.
De novo, voltando a Tiago aqui para nós estarmos encerrando a nossa reflexão. Ele fala o seguinte, Tiago, ele fala o seguinte, para que, no verso 4, a perseverança, que você tem que perseverar, deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhe faltar coisa alguma. Então, quando Deus trabalha conosco, porque Ele está nos preparando, né? Então, tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo. Saiba que, às vezes, a situação está complicada, né? Você não esperava passar por essa situação, mas Deus, Ele permitiu. Por quê? Porque está lá com você. Você não está sozinho nessa situação. Agora, nisso, você tem que ter fé, porque se você não tiver fé, e a pessoa que não tem o entendimento que Deus está conosco, ele vai parar no meio do caminho. E aí, por isso que eu falei, de 42 milhões hoje de evangelho, tem 40 milhões desviados, que achou que ele viria para a igreja e que nunca mais ia acontecer nada, mas Deus quer tratar com ele. Você quer um Deus que deixa você para o inferno, ou um Deus que trata você para que a gente possa passar a eternidade com o Senhor na glória? Se você, um pai que nos ama, ele faz aquilo que aquele pai fez. Ele calou o filho, segurou o filho, pode na injeção, né? Eu não queria. Quantas vezes você, às vezes a mãe até chorou junto com a criança, né? Mas tinha que fazer, porque o pai nos ama e ele quer o melhor para nós. Então, olha, dureza, por que isso, tal, né? Porque para quê? Deus olha o nosso amanhã, Ele nos prepara, Ele sabe as dificuldades que você vai passar, então Ele nos fortalece, para que naquela hora você esteja forte. Então, não tenha dúvida que no mundo nós teremos aflição. Então eu não quero que você fale assim, olha, minha vida com Jesus vai ser sempre maravilhosa, porque vai ter aflição. Mas Ele nos manda, o Senhor Jesus, e a palavra diz que o Senhor estará conosco todo momento. Então você começa o seu dia com o Senhor, você saiba que naquele dia pode vir luta, mas o Senhor está no seu barco. Pode vir o balanço que for, pode vir a tempestade que for, você vai chegar do outro lado. Agora, eu não sei a sua fé, por isso que eu falei. A sua fé pode te levar para a vida ou para a morte, né? E eu tenho fé naquele que nos criou, que tem um propósito, e Ele nos ama e por isso Ele nos permite você passar por isso. Eu queria ler aqui para encerrar uma oração de um jovem de 24 anos que estava numa cadeira de roda. Ele estava numa cadeira de roda e ele fez uma oração linda que às vezes você não entenderia se eu não explicasse. Que quem fez essa oração aqui foi um jovem que tinha uma vida inteira pela frente, de repente ficou paralítico, né? Não tinha mais tudo aquilo que um jovem sonha, né? Que ele perdeu um monte de sonho dele, né? Então ele orou assim para Deus: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir, e Ele me deixou pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele me deu essa doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu humildade para que dele eu precisasse. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo que eu precisava. E quase sempre, contra a minha vontade, as minhas preces foram ouvidas. Louvado seja Deus. Amém. Quantas vezes você pede uma coisa e Deus dá outra? Não é verdade? Quantas vezes você pede uma coisa e eu estou esperando que Deus vai me dar agora uma livre e vem outra canseira. Outra, né? Às vezes você está vencendo uma enfermidade e vem outra enfermidade. Eu queria dizer que se você tivesse, ao invés de murmurar, tivesse agradecido, entender que a palavra de Deus fala o seguinte: ó, tem motivo por grande alegria,
Se você tem a fé no Senhor, Ele está olhando o seu coração, Ele está olhando a sua fé que você tem naquilo, que aquilo ali é passageiro, que você vai chegar um momento em que você vai falar o seguinte: olha, naquela hora aquilo ali até que eu precisava disso. Você não ia ninguém desejar passar pelo sofrimento, mas aquilo lá foi bom. Teve situação que aconteceu na sua vida que na hora você murmurou, você xingou, se você até pecou contra Deus. Mas, depois de fato passado, se olhar para trás e falar assim, mas que foi bom aquilo, porque tudo que Deus faz é bom, mesmo que você não esteja entendendo. Aí eu faço o que esse jovem falou, né? Tudo que eu pedi, o Senhor não me deu, mas Ele me deu tudo que eu precisava. Amém? Vamos ficar em pé para nós estarmos encerrando. Convidar o pastor Rodrigo para estar registrando aqui a ceia. Vamos lá, fecha seus olhos.